trabalhista, nada disso. Fui pega de surpresa, tá? O meu sócio, obviamente, ele colaborou comigo em alguns aspectos, mas ele sempre foi voltada a advocacia dele para a esfera civil, né? Então, na área do direito trabalhista, que é a minha exclusiva área hoje, eu tive que aprender tudo sozinha mesmo, e por isso também que é o meu intuito de passar um pouco do meu conhecimento aqui para vocês, tá? Mas antes da gente entrar aí para outra parte da aula, eu já quero pedir para que vocês se inscrevam no canal lá do YouTube, quem não tá inscrito, tá? Porque lá também tem muito conteúdo que às vezes não cabe aqui no Insta, a gente coloca lá no YouTube conteúdos mais longos, tá? E também dizer para vocês ficarem até o final dessa aula aqui, porque além de muito conteúdo, muita coisa boa realmente que eu vou passar para vocês, também nós teremos um sorteio surpresa aí ao final da live, tá? Mas só vai conseguir participar quem realmente assistir até o final, tá? E aí, eu quero trazer para vocês aqui, tá? Que a advocacia, ela de fato, ela é bem desafiadora, principalmente no início, né? Quem aí é advogado iniciante, eu tenho certeza que concorda comigo, e quem não é, também já teve alguns desafios aí no início da carreira. Mas eu quero deixar claro para vocês que é plenamente possível, mesmo a gente começando do zero, e quando eu falo do zero, não só zero investimento, né, a questão financeira, baixo investimento, mas do zero de conhecimento também, a nível de prática, é bem possível a gente galgar aí um caminho brilhante e realmente ter sucesso na advocacia. Mas, como tudo na vida, é preciso que a gente tenha dedicação e, hoje mais do que nunca, tenha estratégia. Faça isso de forma estratégica e não de qualquer jeito, não à toa, tá? Como eu falei aí logo no início, contei brevemente a minha trajetória, né? Eu também comecei do zero. Então, eu sou prova viva de que é possível, mesmo você, sem um conhecimento da prática da advocacia trabalhista, conseguir advogar nessa área, tá? Sem saber exatamente como que aborda um cliente, né? Quais as maneiras. Porque, assim, eu inicialmente, não sei vocês, né? Quando eu comecei a advogar, essa era digital não era tão latente. Então, a minha ideia em prospecção de clientes era quase que assim, eu vou falar para amigos, para familiares e tá ok, né? E as pessoas vão me procurar, eu sou advogada agora e vou ficar aqui sentada, né? Mas não é assim, né? Mais do que nunca hoje, nós somos um número de uma média aí de 1,3 milhões de advogados aqui no Brasil, tá? Trazendo dados para vocês. Então, assim, isso não é uma desculpa que eu tô dando, tá? Pelo contrário, eu não estou falando aqui que a advocacia está saturada, nada disso, tá? Isso é um fato de que nós somos muitos. Mas, dentro desses muitos, são poucos que realmente fazem a coisa acontecer. São poucos que fazem de maneira correta, como tem que ser feito, e se dedicam para que isso dê certo, tá? E trazendo aí mais uma informação para vocês, como é possível a gente de fato se destacar, tá? Eu esse ano fui reconhecida pela ADV Box entre os 100 advogados mais digitais do Brasil, tá? Eu tive grande honra de participar dessa votação e estar entre os 100 mesmo, porque como nós somos muitos advogados, né? Você estar entre os 100, mais digitais, isso me trouxe resultado de toda a minha trajetória desde 2019, que foi quando eu comecei a migrar para o digital. Porque lá em 2014 não tinha essa questão do digital, ao menos até tinha, mas ela não era tão latente, ela não era tão necessária. E hoje em dia, de fato, ela é necessária. E aí, o que eu quero para vocês é justamente que vocês consigam aprender de forma mais rápida, encurtando o caminho para que vocês não precisem passar pelas etapas de falhas que eu passei também, tá? Esse é meu intuito
com vocês aqui, com todos os outros advogados, jovens advogados, que eu tô sempre passando conteúdo aqui para vocês, é para que vocês possam romper aí com tempo e espaço, que é o que a internet faz, e conquistar aí sucesso financeiro, realização profissional também, né, de forma muito mais rápida. E aí, gente, eu trouxe hoje pra gente falar nessa aula, tá? Pra eu ensinar, na realidade, pra vocês, duas coisas que foram extremamente essenciais para que eu conseguisse conquistar o meu espaço na advocacia, para que eu conseguisse me posicionar de uma forma que, além de me trazer clientes, me trazer reconhecimento, também fez com que eu, de fato, sobrevivesse da minha advocacia da forma como eu sempre quis, né? Liberdade financeira, tá? Liberdade geográfica. E principal que eu entendo, além da parte técnica, a parte prática que é necessária também, é vocês aprenderem sobre marketing e como fechar um contrato, que entra na parte de vendas, tá? E foi justamente esses dois assuntos que eu trouxe aqui para conversar com vocês. E aí, falando primeiramente de marketing, tá? Como um todo, marketing é um conjunto de estratégias aí para chamar a atenção do cliente, né? Que visa sedimentar a marca, o nome aqui que a gente tá falando, o nome do advogado ou do escritório no mercado, tá? E realmente prospectar clientes, atrair clientes para sua advocacia. E aí nós temos o marketing offline e o marketing digital. No marketing offline, temos a presença aí de amigos, de familiares, que normalmente são os nossos primeiros clientes, né? As primeiras pessoas que confiam no nosso trabalho. Tem o próprio network, que é a nossa rede de amigos, às vezes determinado lugar que a gente está, que a gente conversa com um, com o outro e fala que nós somos advogados, né? As parcerias, que são extremamente importantes no início da advocacia, tá? Não só no início, até hoje eu faço parcerias e os advogados devem permanecer com a parceria, porque a gente não consegue ter o conhecimento técnico, a expertise de advogar em todas as áreas, tá? Então é necessário que a gente não deixe de ganhar dinheiro quando algum cliente nos procura em outra área, mas também não perca tempo tentando aprender algo que não é o que a gente tem maior intimidade, o que a gente tem maior identificação. Então a parceria ela é muito importante. E aí, como primeiro ponto que eu quis chamar a atenção para vocês é que o marketing offline, apesar de que hoje em dia a gente comenta muito do marketing digital, porque de fato ele traz um alcance muito maior, o marketing offline ele é extremamente importante e vocês devem se utilizar de todas essas ferramentas que eu falei, tá? O network, família, amigos, parcerias. E agora voltado para a área do direito do trabalho, em favor do trabalhador, que é a minha área, tá? Que é o que eu defendo realmente. Temos também a figura aí de eventos corporativos, por exemplo, tá? Eventos que são promovidos por empresas, que você pode em algum momento estar presente lá e ter um contato maior com aqueles trabalhadores, fazer um certo nível de amizade. Tudo isso vai fazendo com que você fique lembrado no meio e naquele público que você quer de fato como cliente, que seriam os seus clientes ideais. E é bom a gente chamar a atenção, porque a advocacia em favor dos trabalhadores, ela ganha na frente, na minha opinião, do que qualquer outra, porque quase todo mundo que você conhece, né, do nosso círculo de amizade, da nossa idade, são trabalhadores. São raras as pessoas que não trabalham. Então, mesmo que seja de forma informal, formal, enfim, são potenciais clientes para a sua advocacia. Por isso que no marketing offline também é possível a gente fazer aí bastante prospecção de clientes, tá? E o marketing online, que hoje é o mais comentado realmente e que você não deve estar de fora. A gente tem aí a figura, por exemplo, primeiro, né, das redes sociais como um todo, blogs jurídicos, sites, landing pages, tá? Anúncio pago. E aí eu quero chamar a atenção primeiro para a questão das redes sociais,
que são extremamente acessíveis. Em um primeiro momento, você pode utilizar ela de forma gratuita, tá? Ou com baixo investimento, na realidade, tendo um celular, você já consegue fazer o seu trabalho na rede social. Então, eu vou começar um pouquinho primeiro com relação à rede social, tá? O que deve ser feito? Um ponto. Por que a gente precisa estar na internet, tá? Ainda que tem esse boom do digital, alguns advogados são um pouco resistentes em estar realmente fazendo marketing de conteúdo aqui na internet. E precisa estar porque eu tô pegando um dado aqui, 90% das pessoas estão na internet, tá? Então, assim, 90% de potenciais clientes estão aqui. Marcas sedimentadas, como, por exemplo, McDonald's, Coca-Cola, que a princípio já tem ali os seus clientes fiéis, elas ainda assim estão presentes fortemente nas redes sociais e na internet como um todo. Então, por isso que é extremamente necessário nós, advogados, estarmos posicionados e muito bem posicionados aqui na internet. E aí, trazendo de novo a figura das redes sociais, eu vou começar a parte mais técnica aqui da aula, tá? Que eu quero deixar realmente alguns pontos bem latentes para que vocês consigam aí desde já começar a utilizar a sua rede social de forma profissional e prospectar clientes. E a primeira pergunta que normalmente fazem para mim com relação à rede social Instagram, vou falar aqui especificamente dessa rede social, é se deve ou não utilizar o Instagram junto, misturado, pessoal e profissional, ou se deveria apenas ter um Instagram profissional. E aí a minha resposta, isso vai depender também do seu perfil, obviamente, tá? Mas com base até em estatísticas, quando você consegue mesclar um pouco do seu pessoal e do seu profissional, isso conecta mais com outras pessoas. Mas eu vou além disso. Primeiro, é só você dar uma olhada aí no seu Insta, quantas empresas você segue, ou até mesmo escritórios de advocacia, tá? Esse número ele é muito menor do que pessoas, enfim, que você segue. E como eu falei anteriormente, para nossa advocacia, direito do trabalho em favor do trabalhador, provavelmente 90% também da sua rede social aí, do seu Instagram, vão ser pessoas que trabalham. Então, são potenciais clientes, sim, para você, tá? E por isso que, na minha concepção, você ter um Instagram onde você consiga fazer aí um pouco do profissional e um pouco do pessoal, isso vai trazer realmente mais atenção para quem está te assistindo. Até porque tem pessoas que já estão na sua rede social e que talvez, se você crie uma rede social nova, elas não vão seguir, elas, né, enfim, não vão estar lá. Então, você já aproveita todas essas pessoas que estão aí, que são potenciais clientes para sua advocacia, tá? Então, o Instagram eu sugiro que seja realmente utilizado de forma misturada quando eu digo estando um pouco profissional e um pouco pessoal. Obrigada, Thales, obrigada mesmo, tá? Cliente querido. E aí, passando por esse... depois que definido que vai utilizar a sua rede social de forma profissional para ganhar dinheiro, você vai precisar estruturar sua rede social para isso, tá? E o primeiro de tudo é que você tem que ter uma foto aí que remeta à sua profissão, né? Que identifique você enquanto advogado, que as pessoas consigam vislumbrar. Você tem que ter ideia daquilo que você quer passar para quem te assiste na rede social, para quem entra no seu perfil, né? Verifique ali no seu perfil se você, enquanto advogado, se alguém entrar no seu perfil, vai conseguir já de cara saber que você é advogado. Então, para isso, você pode deixar algumas informações ali, né? Como eu falei, a primeira é uma foto que não precisa necessariamente você, se for homem, estar de terno, gravata, mas que tenha uma certa seriedade, que apareça bem o seu rosto, tá? No seu nome ali, ao lado do seu nome, coloque a identificação da sua área de atuação. E aí, depois eu vou falar com vocês o porquê de não colocar apenas advogado ou advogada, tá? Aqui na internet o interessante é que a gente escolha uma área para se posicionar. Quanto mais nichado, melhor.
o resultado, tá? Então coloque ali ao lado do seu nome se é advogado trabalhista, advogado criminal, e aqui, como a gente está falando de direito do trabalho, eu vou sempre remeter para essa área, tá? Vocês podem ver aqui que na minha bio está Rafaela Furman, advogada trabalhista. Isso serve não só para quando entram no meu perfil saberem que eu sou advogada trabalhista, mas porque na busca ali é facilmente encontrado quando alguém colocar essas palavras, advogada trabalhista, tá? Então isso serve também para você ser mais facilmente encontrado na busca ali do Instagram. Outro ponto é a sua biografia. Na biografia, quando a gente utiliza a nossa rede social para questões profissionais também, não é interessante você colocar ali, por exemplo, o seu signo, né? Pode ser legal, enfim, eu também até gosto desses lances de signo, mas para uma rede social que você tem um intuito de prospectar clientes, de aumentar o seu posicionamento na internet, de se tornar referência naquilo que você faz, não é isso que vai interessar para quem tá olhando. Ou mesmo que interesse, não vai relacionar você com a sua profissão. Então a biografia é uma biografia curta, com ali, não é também um currículo, mas com o que você faz para o seu público ideal. Nesse caso, por exemplo, ajuda os trabalhadores a reaverem os seus direitos, transforma a vida dos trabalhadores por meio de ação judicial. Enfim, a transformação, tá? Algo de impacto que você traz para o público ideal, para aquele público que você quer atingir, que aqui a gente sempre falando são os trabalhadores. E aí, depois que você estruturou essa parte básica aí da sua biografia, do seu nome, da sua foto, da sua rede social, tá? Aqui do Instagram, você vai precisar começar a criar conteúdo, tá? Porque não basta isso para você ter ali a rede social, colocar que é advogado que vai aparecer clientes. Não, né? É preciso realmente o marketing da advocacia, principalmente, ele é através do marketing de conteúdo, porque a gente sabe que a gente não pode fazer venda direta, tá? O nosso conteúdo ele tem que ser de cunho informativo, cunho educativo, então é esse o marketing que a gente vai utilizar aqui na nossa rede social. E aí, pra gente começar a criar conteúdo, é também preciso que sejam utilizadas estratégias, porque você precisa definir o seu público ideal. Quando eu falei antes ali que aqui na internet você tem que estar posicionado em uma única área, você tem que segmentar a sua área de atuação, é porque a partir do momento que você faz conteúdo de diversas áreas, falando sobre diversos assuntos, isso confunde o teu público, e ao invés de um primeiro momento parecer até que isso vai trazer mais resultado para você, é o inverso, tá? Isso, na realidade, diminui muito as suas chances de prospectar clientes. Então, defina a sua área de atuação, em cima da sua área de atuação, identifique quem que é o seu público. Aqui eu sou advogada trabalhista, então o meu público é quem? São os trabalhadores. Eu poderia subnichar ainda. São trabalhadores da indústria farmacêutica ou são trabalhadores caminhoneiros, tá? Eu posso ainda pegar um outro segmento dentro de uma classe de trabalhadores, subnichar mais ainda, melhor ainda, tá? E aí é em cima desse público que você vai criar conteúdo, porque pense, você precisa atingir esse público, tá? Então o seu conteúdo ele tem que ser estratégico e voltado para esse público. E aí, pra gente conseguir também criar esse conteúdo, precisa pensar, identificar quais são os problemas, tá? Desse público. Quais que são as dores desse seu público, as dores mais latentes dele, para que aí você possa, em cima das dores, criar conteúdo, falando da problemática e trazendo a solução para eles. É em cima disso que você vai fazer o seu marketing jurídico digital. Criação de conteúdo com base no seu público e nas dores do seu público, trazendo a solução, mostrando que você detém conhecimento, que você tem a solução para o problema dele, tá? É em cima disso que a gente faz o nosso marketing de conteúdo. E aí, lembrando também que, como eu falei anteriormente, a internet
ela é muito acessível, tá? Com baixo investimento você já consegue estruturar o seu Instagram, fazer conteúdo. Se você tiver um celular, você já consegue começar a fazer vídeos, a criar realmente marketing para quem tá aí te assistindo, tá? E é claro que existem ferramentas como anúncios, tráfego pago, que eu vou falar depois, que aumentam o seu alcance, tá? De forma orgânica, você já consegue atingir quem tá aí já como seus seguidores nas tuas redes sociais, né? Que, como eu já mencionei, são trabalhadores, a grande maioria, tá? Então, comece de forma orgânica, comece estruturando a sua principal rede social aí, que você utiliza, aqui o Instagram, tá? Comece fazendo desse jeito. E aí, na criação do conteúdo, também é bem importante a gente lembrar de uma coisa, tá? Que eu vejo que muitos advogados pecam nisso. Muitos mesmo. Se você vai falar para trabalhadores, você precisa falar a língua do trabalhador, né? Lembrando que você não está falando para outros advogados. Então, é extremamente importante que você use um dialeto, uma linguagem que ele se identifique, que ele entenda ao menos aquilo que você está falando. Você vai precisar adaptar a legislação, a problemática mesmo, para linguagem do cliente. Caso contrário, ele não vai entender o que você está falando, ele não vai nem ter vontade de assistir até o final o seu vídeo, por exemplo, que você está explicando sobre algum direito dele. Ele precisa conseguir, você precisa se fazer entender naquele momento para atrair a atenção desse potencial cliente. Então, essa questão da linguagem, ela é de extrema relevância, tá? Não adianta você vir aqui e você falar do artigo tal, e que é isso. Você precisa falar de forma que qualquer um entenda, que alguém que seja de TI, de uma profissão totalmente diferente da nossa, do direito, que não tenha nenhum contato com o direito, consiga entender, tá? Então, isso é muito importante. Isso que eu acabei de falar foi só do Instagram, tá? Da rede social aqui, que você pode utilizar ela inicialmente de forma gratuita, só para você estruturar como você definir o seu público e como você fazer conteúdo que pode converter em clientes por meio dessa rede social, tá? Mas no marketing online, no marketing digital, existem outras estratégias também que você pode e deve utilizar para fazer seu marketing digital. Existem, por exemplo, blogs jurídicos que você pode escrever artigos e eles serão publicados lá de forma gratuita. Você provavelmente já ouviu falar, já pesquisou, inclusive, no Jus Brasil, no Conjur, temos o Sage ADV Online, Direitonet, tá? Esses 4 aqui que eu citei, âmbito jurídico também tem outro, tá? Esses 5 aqui que eu citei para vocês são blogs jurídicos que você pode e deve escrever artigos, tá? Sobre o assunto, obviamente, da área que você escolheu, que você quer se posicionar na internet, e eles irão publicar de forma gratuita. Então, você pense, é uma vitrine para você, é uma exposição, porque o seu artigo vai estar lá, quem ler sobre aquele assunto, se interessar pelo seu artigo, vai estar o seu nome, a sua identificação, vai estar o seu contato também, para que ele entre em contato com você. E ainda, esses sites que eu listei aqui, eles se utilizam de tráfego pago, de anúncio. Tanto é que se você pesquisa alguma coisa jurídica lá no Google, tá? Logo já aparecem esses sites. O Brasil é um dos primeiros. Ou seja, você vai estar dentro de uma grande plataforma, dentro de um site que se utiliza, inclusive, de ferramentas que são pagas aqui na internet, sem você gastar R$1. Apenas você gastando inicialmente o seu tempo, né? E colocando aí, mostrando para todos os outros aí, para quem estiver ali te assistindo, o seu conteúdo, o seu conhecimento, tá? E essas 2 plataformas, primeiro, então lembrando, né, você pode utilizar gratuito, os blogs jurídicos e o Instagram. Instagram eu falo como rede social, mas existem outras aí, né, que vocês conhecem também, que podem ser utilizadas, mais ainda, na minha concepção, aqui, para conversão em clientes, para prospecção de clientes, tá? O Instagram é o melhor, porque o cliente consegue no teu direct. E aí nós temos também, para você continuar fazendo o seu marketing digital, porque quanto mais você explorar
um marketing digital, mais bem posicionado você estará. E aí você tem a criação de um site, né? A criação de uma landing page, uma ou várias landing pages, que é também um site, mas apenas uma página, onde você vai subnichar, você pode falar sobre apenas uma tese ali. Como eu falei da indústria farmacêutica, você pode falar uma tese da indústria farmacêutica, ou da sexta e sétima, oitava, da sétima e oitava hora para bancário, tá? Horas extras para motoristas caminhoneiros, enfim, você deixa uma landing page para falar sobre um determinado assunto, e aí futuramente, ou se você já puder nesse momento, você já começa a anunciar, a fazer realmente campanhas em cima do seu site e da sua landing page, tá? Que é o que eu ia falar agora depois, que é justamente sobre anúncios, né? Sobre campanhas de tráfego pago. Você pode sim, e você deve começar o seu marketing digital aqui de forma orgânica, tá? Você consegue um crescimento, você vai conseguir converter alguns clientes, mas obviamente você tem que pensar que outros advogados, grandes empresas, todos estão também posicionadas na internet por meio de anúncios. Então é importante que assim que você for conseguindo, às vezes até com um cliente, tenha uma reserva para que você possa já começar a anunciar, porque isso vai te trazer um alcance muito maior na internet. Você vai conseguir alcançar, além das pessoas que te seguem, tá? Um número de pessoas exponencialmente maior. Você vai conseguir segmentar o público por idade, por estado. De repente você você mora, você atua em determinado estado, mas você quer também ter clientes em outro estado. Você consegue então segmentar isso por meio de anúncios, né? E os anúncios aí você vai utilizar como campanha o seu próprio conteúdo, marketing de conteúdo lá aqui do Instagram, tá? Os vídeos que você fez aqui, eventuais posts com fotos, carrosséis que você fez, como também o seu site, a sua landing page. Tudo isso vai fazendo com que o seu nome seja lembrado, seja visto na internet, e você vai criando autoridade aqui e posicionamento. Porque a gente tem que lembrar que para te converter um cliente que ele chegou pela internet, ele precisa ter uma base sua, alguma referência, porque ele não conhece você. Então ele vai pesquisar aqui nas redes sociais, ele vai pesquisar no Google. Então, quanto mais você estiver presente nesses locais, tá? Mais informações esse potencial cliente vai ter de você. E aí, aumentam mais as suas chances também de converter esse cliente. Que é justamente sobre essa parte, tá? De conversão de clientes que eu quero falar com vocês agora. Vou só pegar uma aguinha aqui. Que, gente, é o fechamento do contrato, né? O marketing aí, falei aqui rapidamente porque a gente sabe que uma live de uma hora e pouco, não é possível a gente falar tudo, né? Claro que não. Mas tô tentando, mesmo que rapidinho, trazer bastante informações para vocês. Mas a gente sabe que a gente estruturou ali o marketing, tá utilizando todas as ferramentas possíveis, tudo, só que tem uma outra etapa, né? Para o cliente assinar o contrato, para ele me passar a procuração. Que é a etapa de fechamento de contrato, que nada mais é do que a etapa de venda, tá? É ali quando o cliente entrou em contato com você pelo direct, entrou em contato com você pelo WhatsApp e você vai marcar uma reunião com ele, né? E aí, muitas vezes, você fez tudo certinho no marketing, marcou uma reunião com o cliente e na reunião ele não se decidiu. Ele disse que tá em dúvida, que não sabe se vai entrar com o processo agora, que tá falando com outro advogado também. Enfim, você não conseguiu conquistar esse cliente, não conseguiu fechar esse contrato. E aí, gente, eu vou trazer para vocês 2 pontos aqui que vocês devem observar. Normalmente, quando você não consegue fechar esse contrato, por 2 erros. O primeiro, ou o seu posicionamento anterior, ele não estava tão firme que esse cliente não chegou já convicto de que ele quer entrar com esse processo e que ele quer entrar com o processo com você, porque se você consegue fazer uma base sólida antes,
ele já chega com esse intuito, tá? Então, ele já está certo de que ele quer você como advogado, como advogada. Ou é isso, ou você passou alguma insegurança, tá? Alguma falta de confiança, de conhecimento na hora da reunião para ele. E aí acabou que ele se sentiu inseguro, ficou na dúvida, tá? E não fechou o contrato com você. E nesse caso, provavelmente ele nem vai te procurar novamente, tá? E aí, para isso, você tem que se utilizar de algumas estratégias para que isso não aconteça. Né? O primeiro, que é o mais básico, mas que muita gente não faz, é estudar a respeito do que vai ser aquela reunião, do que vai ser aquele futuro processo, eventual processo, antes da reunião. Para que você esteja bem preparado sobre eventuais perguntas que esse potencial cliente vai te fazer naquele momento, tá? Você, inclusive, deve, na hora que vai marcar essa reunião, agendar, você fazer algumas perguntas pontuais, como qual empresa que ele trabalhava, você já pesquisa um pouco na empresa, quais eram as atividades, você pode pesquisar por processos que essa empresa tenha contra ela, antes mesmo da reunião, de forma muito rápida. Né? Pesquise ali um processo semelhante de algum colega dele que atue na mesma área, que faziam aquelas mesmas atividades. Aí você já vai ter um bom embasamento para uma provável pergunta que ele vai te fazer no momento da reunião, porque você precisa estar muito seguro daquilo que você está passando para o cliente. Você precisa passar credibilidade, ele precisa sentir confiança. Quando a gente fala, o marketing é aquele processo de atração, tá? Agora, na parte de venda, de fechamento de contrato, é uma construção de confiança que você precisa criar com o cliente. Se ele não sentir confiança em você, ele não vai fechar o contrato. Né? Outra coisa que eu gosto também de ressaltar é o fato de você não parecer desesperado, você não ser afoito ali no momento da reunião, porque o cliente, ele tem que entender que ele que precisa de você e não você dele, tá? Então, é muito importante que você esteja muito bem preparado para essa reunião, que é onde você vai fechar o contrato com o cliente. E aí podem acontecer algumas situações que, por mais que você tenha estudado, tenha se preparado, o cliente lhe faça algum questionamento que você não saiba responder, tá? Mas aí você vai precisar de jogo de cintura mesmo, tá? De sair pela tangente, digamos assim, mas sem demonstrar para o cliente que você não sabe sobre aquele determinado assunto ou que você não está preparado para ser advogado dele, para solucionar o problema dele. Tá? Nós somos solucionadores de problemas, a gente resolve problema de outras pessoas. Então, realmente, se a gente pensar pelo outro lado, é uma relação de muita confiança. A pessoa, ela tá depositando um problema dela, que normalmente vem atrelado ao quê? A um proveito econômico, a um proveito financeiro em você. Se ela não sentir confiança, ela já pensa o quê? Eu vou perder dinheiro. Tá? Então, isso é bem importante, essas duas etapas. Um marketing muito bem estruturado para ter clientes chegando até você, mas se você só souber estruturar um marketing e na hora de você fechar, na hora de você vender realmente os seus serviços, porque a gente é vendedor de serviços, tá? Se você não conseguir fazer isso, você perdeu aquele cliente, aquele trabalho todo de marketing para esse potencial cliente, ele foi por água abaixo. E aí é isso, gente, passar realmente muita credibilidade, tá? Tô aqui olhando o meu cronograma, até porque eu também não quero passar muito do tempo de vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui se alguém fez algum questionamento, eu acho que aqui não. Eu não sei se a gente conseguiu estar no YouTube também, a gente tá? Não? Tá. Pra ver se tinha algum questionamento ali. Bom, gente, já estamos nos aproximando aqui das 9 horas, né? Falamos aí sobre marketing, sobre posicionamento na internet e fechamento de contratos. E aqui é pouco tempo, na realidade, para muita informação, porque eu falei de forma bem abrangente, bem genérica sobre esses assuntos, porque não tem como. É muita coisa mesmo, é muita estratégia. E aí, como tem muita gente que me segue ali no Insta, aqui no Insta muitas vezes faz algumas perguntas, tudo. E também
pensando de fato em auxiliar vocês e passar cada vez mais conteúdo muito bom e que vai fazer com que você consiga sair do zero, que eu falo, zero, conhecimento, tá? E baixo investimento e galgar aí uma advocacia de muito sucesso, eu vou abrir a terceira turma, tá? Só um minuto, alguém fez uma pergunta. Oi, Andressa, o ideal seria iniciar com uma pós? Então, Andressa, a questão da pós, ela é bem divergente, tá? Eu vou te pontuar algumas coisas que é uma pergunta, na realidade, que é bem pessoal. Primeiro, a pós-graduação, ela normalmente tem um alto custo, tá? Ela não é um custo baixo. Então, você precisa ver se você tem disponível esse valor. Por que eu falo isso? Porque se você tiver encolar em alguém mais experiente. Andressa, porque assim, ó, se você parar para pensar, se você tem apenas um determinado valor para investimento e você vai colocar todo ele numa pós-graduação, eu te digo que ele vai te trazer pouco resultado para sua advocacia na prática mesmo, tá? Resultado financeiro nesse primeiro momento. Eu sugiro então que você faça um outro curso de prática, um curso de prospecção de clientes e já invista essa grana em marketing. Tá? Já comece com anúncio, com site, com landing page, com todas as ferramentas aí do marketing online para que você possa já começar a conquistar cliente. E aí, por outro lado, a pós-graduação, ela te traz muito conhecimento técnico e isso é essencial, nós precisamos desse conhecimento técnico. Mas isso a gente sabe que por meio de leitura, exatamente, Alan, mentoria particular, né? Enfim, tem outras ferramentas que você vai conseguir esse conhecimento técnico já na área que você tem definida, muito maior, de forma até menos custosa e mais rápida que uma pós-graduação. Porque hoje a gente tem que pensar que não é o fato de você ter milhões de certificados que vai ser um diferencial para você. Isso é bacana, é legal, conhecimento nunca é demais. Só que tem outras coisas que são mais importantes no momento atual da advocacia, tá? Então, você parar para analisar isso. Se você... qual o valor inicial para você investir em marketing digital? Gente, assim, como eu falei, no Instagram você consegue fazer conteúdo de forma gratuita, primeiramente, com, sei lá, 500, 600 reais por mês, você já consegue fazer aí anúncios, criar anúncios, tá? Para esse conteúdo que tu criou aí no Instagram e já alcançar um número maior. E aí, obviamente, aos poucos você vai aumentando esse valor, tá? Mas aí com 500, 600 reais já dá para começar. Às vezes até menos, tá? É que eu tô falando um valor aí que você, de fato, vai fazer e já vai ter algum resultado. Pra não se frustrar também, tá? Mas é bem possível aí com 500, 600 reais. E como eu disse anteriormente, comece com o que você tem. Você tem um celular, comece estruturando aí as redes sociais que são gratuitas. E aí com isso, já tendo um posicionamento profissional aqui na internet. E depois parta para essa parte que é realmente que vai despender aí investimentos. Mas falando de anúncios, de tráfego... quanto mais você investir, mais resultado você vai ter, tá? E aí, Andressa, eu acho que eu respondi a tua pergunta, né? Só um minuto. Oi? Deixa eu ver. Perguntaram? Rafaela, é o cliente que não quer... E o cliente que não quer pagar a consulta, né? Bom, vamos lá, Rafaela. Você não vai ficar rica cobrando consulta, tá? Eu acho que nós, advogados, é óbvio que a gente não pode estar dando consultoria aí grátis, isso nem é permitido também pela OAB, mas o nosso foco não deve ser esse, o nosso foco deve ser honorários, que é o que realmente vai trazer dinheiro, tá? E se a gente parar para pensar na advocacia aqui, trabalhista, que eu atuo em favor do trabalhador, eu não tenho como cobrar consulta. Eu não tenho, tá? A gente não cobra nem honorários iniciais, a gente cobra um percentual ao final do processo, isso é de praxe. Tá? Então, o que eu faço para evitar reuniões desnecessárias que vão tomar meu tempo e que não, talvez nem sejam direitos que ele tenha ou que não valham financeiramente para mim aquele processo? Eu pergunto para o cliente algumas informações, tá? Como eu até disse para vocês fazerem alguns questionamentos inicialmente para
para poderem estudar e se prepararem para a reunião, mas isso serve também para você fazer como um filtro, né? Muitas vezes o cara trabalhou um mês na empresa, ou enfim, aquilo que ele te relata, ele entende que seja um problema, mas você que tem o conhecimento da lei sabe que não é. Muitas vezes uma situação que ele acha que é um assédio moral, a gente que tem um conhecimento, entende da jurisprudência também, verifica que isso não é. Então eu já faço esse filtro prévio, que aí eu nem marco a reunião com esse cliente, tá? Mas a partir do momento que eu marco a reunião com o cliente, seja presencial ou seja por vídeo, eu não cobro consulta. Agora, só para fazer um adendo aqui, se você for advogar para empresas, aí eu acho que é justo, né? Você tem que cobrar consulta sim, é o seu tempo, é o seu conhecimento que você vai passar para lá, porque você tá dando uma orientação, você tá dando, na verdade, uma consultoria, tá? Não é só tirar uma dúvida ali. Então, nesse caso de consultoria, eu entendo que sim, que você deve cobrar a consulta. Bom, tô vindo mais perguntinhas aqui. Oi, Luana. Boa noite, doutora. Essa live, o advogado faz um marketing digital, capta um cliente em outro estado. Se a audiência for presencial, como repassar o custo de uma viagem diária para o cliente quando na ação trabalhista? Então, Luana, isso é uma das coisas que realmente pega um pouquinho, tá? Mas você pode colocar no seu contrato de honorários ali, contrato de prestação de serviços, né, que eventuais despesas com advogados correspondentes serão arcadas pelo próprio cliente, tá? Ou você pode conversar com ele, por exemplo, você só cobra no êxito, mas você vai cobrar, se você já souber que provavelmente vai ter um custo, porque é um processo que ele funciona, que ele vai tramitar em outro lugar, você pode dizer para ele que você vai cobrar, vamos lá, 30% ao final sobre o êxito, mas que em virtude de despesas, tá, que você vai ter no decorrer do processo, você cobra aí, por exemplo, 300, 400 reais, só que você pode parcelar, né? Como essa audiência provavelmente ainda vai levar algum tempo para ser marcada, você parcela para ele aí esse valor, tá? E se ele tiver convicto que ele quer entrar com a ação com você, eu tenho certeza que ele vai pagar, porque vai ser um valor ínfimo, tá? Ele vai conseguir pagar parcelado e aí você já descarta isso. Ou apenas coloque no contrato de honorários que eventual pagamento aí de um advogado correspondente vai ser necessário que ele efetue o pagamento. E aí, logo que for marcada a audiência, você já repassa para ele o custo desse nosso colega. Você faz perguntas para o cliente, agenda para um atendimento? Sim, eu faço perguntas pontuais, tá? Faço perguntas pontuais, aqui no meu caso, para eu ter um filtro. Se aquele processo me interessa ou não, se aquilo de fato pode virar um processo, é o direito trabalhista dele ou não. Porque pensa na seguinte hipótese, como eu acabei até de falar isso. Às vezes, o que ele entende por assédio moral não é de fato um assédio moral, ou muitas vezes o cliente ele vem aqui com um desvio de função, um acúmulo de função, e a gente sabe que a jurisprudência nesse sentido ela é bem resistente, tá? Com essa questão de desvio de função. Então, vai ser um trabalho nulo, né? Eu vou perder tempo ali naquela reunião, o próprio cliente também vai perder o tempo dele, né? Vai ter que ficar ali um tempo conversando comigo para eu chegar para ele e falar que aquilo ali não é de fato um direito dele. Então eu faço perguntas pontuais, como para ele me resumir ali brevemente qual que é a problemática dele, qual que seria a situação, né? Qual que é a empresa. E aí, em cima disso, eu marco ou não a data da próxima reunião, tá? De nada, Luana. Deixa eu ver se eu passei mais alguma perguntinha. Que depois, quando eu vi, tinham algumas aqui. Bom, acho que não, mas assim, também se tiverem perguntas depois, só mandar no meu direct, tá, gente? Sou bem acessível aqui. Né? Aqui o Jorge. O advogado tem que ser estratégico já no atendimento para ser produtivo. É exatamente isso, né, Jorge? Imagina, quando você faz um marketing digital bom aqui, muita gente chega no seu direct ou no seu link do WhatsApp para conversar com você, para questionar alguma dúvida, né? E tudo bem, você responde, mas a partir do momento que a pessoa quer uma análise ali de um eventual processo, que ela acha que você vai marcar uma reunião, não adianta você simplesmente só marcar, porque aquilo muitas vezes não é de fato, né, algo que vai virar um processo, não vai ser financeiramente rentável para você, e aí é perda de tempo, tá?
Bom, eu acho que não temos mais perguntas. E como eu tava falando, né, gente, quem tiver algum outro questionamento pode depois deixar no meu direct, tá? Sou bem acessível aqui, sempre que eu consigo eu respondo todo mundo, tá? E aí, como eu falei anteriormente, 1 hora é muito pouco pra gente tá conversando aqui sobre tudo e pra eu poder passar tudo pra vocês realmente de prática aí da advocacia trabalhista, até porque a prática em si ela é extremamente extensa, né? Não teria possibilidade. E mesmo esses 2 assuntos que eu abordei aqui, que é marketing e fechamento de contratos, vendas, eles também são assuntos muito mais complexos do que o que a gente consegue aqui realmente conversar em 1 hora, tá? E aí, pensando nisso, eu trouxe aqui esse momento para falar para vocês da abertura da 3ª turma do curso Advocacia Trabalhista na Prática, tá? Onde lá dentro do curso eu abordo todos esses assuntos, inclusive toda a prática trabalhista para vocês, que é justamente para quem, como eu comecei do zero, para quem não tem nenhum conhecimento na área do direito do trabalho, ou pro jovem advogado, pegou sua carteirinha da OAB agora e tem interesse em advogar na área do direito do trabalho, ou pro advogado que já atua, mas atua em outra área e quer migrar para a área do direito do trabalho. Então, é voltado para esse público, tá? É voltado para essas pessoas e eu ensino do zero, realmente do zero. Mesmo que você não tenha nenhum conhecimento na área do direito trabalhista, você vai conseguir prospectar clientes, fechar contratos e ter procedência na ação, tá? Você vai aprender o passo a passo para tudo isso. E aí agora eu vou falar para vocês como que funciona o curso, a divisão do curso, tá? O curso ele tá em 6 módulos. O primeiro módulo, ele é mais introdutório, eu te dou dados onde números mesmo, tá? Do porquê que é tão interessante você advogar em favor do trabalhador. Fala um pouquinho de mim, é uma introdução aí pra gente se conhecer um pouquinho, tá? E aí é mais introdutório mesmo. No módulo 2, a gente já passa para a parte do marketing jurídico. Aí tem 5 aulas sobre marketing jurídico, engloba tanto o marketing offline quanto o marketing online. Tem também mais 3 aulas, que essa é novidade nessa edição aqui do curso, 3 aulas de tráfego pago com a Amanda Anastácio. Ela é gestora de tráfego, tá? Ela é especialista nisso. Então ela dá 3 aulas ali, onde você vai começar também, você consegue aprender a criar uma campanha, né? Que são os anúncios patrocinados. Do zero, sem nenhum conhecimento, você vai conseguir criar a sua primeira, segunda campanha aí, caso você já queira investir nisso, mas não queira pagar para um profissional fazer para você, tá? Então tem essas aulas ali dentro também do módulo 2, são 8 aulas no módulo 2. No módulo 3, que é como fechar contratos, aí nós temos 2 aulas falando a respeito do fechamento do contrato. Na segunda aula desse módulo, eu falo também sobre técnicas de vendas, tá? Como você utilizar técnicas de vendas, quebrar objeções, gatilhos mentais para sua advocacia, para o momento da reunião com o cliente, tá? O 4º módulo é um módulo mais extenso, que é a parte técnica. A parte técnica mesmo, você começar do zero um processo trabalhista, você já tem o seu cliente ali, então como que você começa? E aí eu ensino desde você elaborar uma petição inicial, né, a forma mais correta, objetiva, enfim, de você fazer a sua petição inicial, o que deve constar nela, o que não deve, a audiência de conciliação, tá? Na audiência de conciliação, técnicas de negociação, como você precificar, codificar um acordo para que esse acordo seja um acordo que seja rentável para você e para o seu cliente, porque não é simplesmente a gente tem o valor lá do nosso cálculo inicial e vou tirar da minha cabeça aqui o quanto que eu acho que é um acordo bom, tá? Então eu ensino você a quantificar esse acordo também, toda a sistemática da audiência de instrução e julgamento, que na Justiça do Trabalho, para quem não sabe, é um dos momentos mais importantes, tá, do processo, porque nessa audiência pode ficar definido se de fato haverá procedência ou não da ação, é a prova de maior valor. Então ensino toda a sistemática da audiência de instrução, como que você vai escolher as testemunhas, tá, para levar para a audiência de instrução, tudo isso. E tem também a parte de recursos, tá? E tem aí 2 aulas que são um resumo
das turmas anteriores, tá? E aí o módulo 5, eu coloquei um módulo ali que são eventos, então onde eu vou já tem alguns ali, e eu vou sempre atualizando para vocês, colocando aí minhas participações em eventos. Então é mais conteúdo, normalmente os eventos eles são voltados também pro marketing digital, fechamento de contratos, então sempre tem conteúdo aí para vocês que vai estar sendo incluído no curso, tá? E o módulo 6 é uma novidade, também além das aulas de tráfego, é uma novidade para essa edição, que eu deixei um espaço aberto de comunicação. O que acontece? Eu verificava que nas outras edições os alunos muitas vezes eles me questionavam alguma coisa, até mesmo a respeito de direito material ou da própria prospecção de clientes, eles iam me questionando no direct, enfim, alguns têm no WhatsApp, vinham ali. Só que eu penso que talvez a dúvida de um seja a dúvida de outros também. Então eu criei esse módulo, até agora ele só tem uma aula introdutória, que é eu falando a respeito como que ele vai funcionar. Porque ele vai funcionar da seguinte forma: a cada 15 dias eu vou selecionar uma ou duas dúvidas, tá? Que sejam as principais aí dos alunos, e vou gravar uma aula falando sobre aquela dúvida, justamente porque às vezes a dúvida de um é também a dúvida de outro, e de fato vai enriquecer aí a todos vocês que estarão no curso, tá? Então a cada 15 dias vai estar tendo conteúdo novo para vocês nesse módulo 6, onde vocês vão participar da construção desse módulo, vocês vão participar da construção desse conteúdo, quase que como uma comunidade mesmo, tá? Eu quis trazer vocês cada vez mais para perto de mim, para vocês fazerem parte realmente dessa nossa jornada, porque como eu sempre falo, o meu intuito é ajudar vocês, tá? É ajudar com que vocês não precisem passar por algumas situações muito desafiadoras que eu passei no início da minha advocacia, tá? Então são esses os módulos. Temos os bônus daí dentro do curso também, que os 10 primeiros que adquirirem o curso, eles vão ganhar uma mentoria individual comigo e uma mentoria individual com a Amanda Anastácio, que é a gestora de tráfego. Então, para vocês se aprofundarem mais ainda com ela a respeito desse assunto, tá? Então, para os 10 primeiros que investirem no curso aí, vão ter esse bônus que é exclusivo para os 10 primeiros. Mentoria comigo e com a Amanda. Dentro daí do curso, para todo mundo, tem um e-book ali bem explicativo, tá? Sobre todo o assunto do curso, tá? Tudo, desde o marketing, petição inicial, tudo que eu comentei, tem também em formato de e-book, né? Que muitas vezes é mais fácil a gente procurar ali, enfim, tá tudo ali compilado para vocês num e-book. Tem modelos de peças e recursos, que já tem alguns ali e eu sempre vou adicionando mais, tá? E tem também modelos de documentos editáveis e personalizáveis, que são procuração, subestabelecimento, declaração de consciência, contrato de honorários, petição inicial, só que não aquele simples do Word, tá? De forma personalizada mesmo, para você colocar a sua identidade visual, para você poder alterar as cores ali, bem um visual mais, como que eu vou dizer? Mais parecido realmente com o que a gente está vivendo na advocacia, tá? Fugindo um pouco daquela formalidade, daquela coisa básica. Então é bem legal isso. Esses são os bônus que vão ter ali dentro. E mais uma coisa para vocês. Na verdade, mais duas, tá? Eu vou abrir as vendas, tá? Vou abrir as vagas assim que a gente terminar essa aula aqui, tá? E quem adquirir nas primeiras 24 horas vai ter um desconto de R$100, tá? São as primeiras 24 horas, então valendo a partir de daqui a pouquinho até o dia seguinte, 24 horas, terão R$100 de desconto aí no curso. E agora que eu deixei pro final... bom, as meninas estão me falando aqui que eu tenho que passar o preço pra vocês, né, gente? Eu tenho que passar o preço pra vocês, eu ia esquecendo, tá? O valor do curso, ele é R$499, com todos esses bônus, com tudo, tá? Só ali o valor de mentorias comigo e com a Amanda ultrapassariam esse valor aí do curso, tá? Realmente foi pensado de forma que fique acessível para qualquer um,
para todo mundo realmente. Ele inclusive pode ser parcelado no cartão, pode ser parcelado no boleto. Dessa vez assim, ó, a gente fez para que qualquer um possa adquirir, tá? Mas aí vai ter um sorteio. Deixa eu só questionar se eu tô esquecendo de alguma coisa. Não? Tá. Então agora, gente, para quem tá aqui nessa live, para quem tá assistindo, tá? Tem eu vou fazer um sorteio. Terminando aqui, eu vou postar uma foto aqui no meu feed do Instagram, tá? E aí, para participar do sorteio, tem que comentar posicionamento e referência, tá? Comenta posicionamento e referência, que eu vou saber que você estava aqui, que você participou da live, e você automaticamente vai estar participando do sorteio, tá bom? E aí pode, inclusive, mandar para outras pessoas também, tá? Para participarem do sorteio. O sorteio vai ser feito amanhã, meio-dia, tá? Então comentem aí, podem comentar várias vezes, enfim, mas essas são as palavrinhas: posicionamento e referência, tá? E é isso aí, gente. Pelo que eu tô vendo aqui no meu cronograma, foi tudo que eu tinha para passar para vocês, tá? Eu quero agradecer aí por quem está aqui me assistindo, pedir desculpas por quem estava lá no YouTube. Tinham algumas pessoas que estavam lá, eu acredito que nem todo mundo tenha migrado para cá. A gente teve um probleminha aí técnico de basicamente uns 6, 7 minutos tentando, né, o ao vivo lá no YouTube não deu certo. É uma pena, mas o ao vivo ele tem disso mesmo e tá tudo bem. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui, vocês que estão aqui até o final, realmente. Espero que eu tenha contribuído, mesmo que de forma mais acelerada, porque a gente precisa passar tudo um pouco mais rápido aqui, mas que com isso vocês já consigam aí começar a utilizar a sua rede social de forma profissional, tá? Transformar esse Instagram, já começar a pensar em criar um site. Oi, Vani, obrigada também, tá? Que vocês, enfim, comecem realmente aí com muito brilhantismo a carreira de vocês. Eu quero sucesso, tem espaço para todo mundo, tá? E não quero nenhum de vocês aí falando que a advocacia tá saturada, que tá cheio de advogado, porque isso é desculpa. Isso é desculpa, quem quer faz acontecer, tá? E eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Tamo junto nessa. E o que vocês precisarem, contem comigo. E agora, daqui a pouquinho, daqui 5 minutinhos, a foto vai estar aqui no feed. E aí, comentem ali posicionamento e referência, porque o sorteado vai ganhar um curso, tá? Totalmente na faixa. Tá bom, gente? Eu espero todos vocês na terceira edição aqui da nossa turma, tá? Muito obrigada, Ju, Jorge e todo mundo que tá comentando. Mari, Andressa, Dani, Ivani. Muito, muito feliz com o carinho de vocês estarem aqui comigo, tá? Uma boa noite pra vocês e amanhã um bom sextou pra todo mundo, tá? Um beijo, tchau, tchau.